Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar sobre o mês de julho. Mas antes de a gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê seu joinha, clica aqui no like, clica aqui no likezinho que isso ajuda demais o nosso canal a crescer, certo? O tema de hoje é uma pergunta interessante. Você sabia que o mês de julho, ele também é um mês que é dedicado à linha de baiano na Umbanda? Isso mesmo, né? Você sabe que julho é o mês que nós, nos terreiros de Umbanda, dedicamos à nossa querida vovó da Umbanda, né? A vovó Nanã, né? Que é sincretizada com Santa Ana e é festejada no dia 26 de julho, né? Por isso que é dia dos avós, porque Santa Ana era avó de Jesus Cristo, então por isso é esse dia. Mas além disso, além de julho ser o mês dedicado a Nanã, muitas casas também fazem suas festas de baiano. No caso, na minha casa é hoje, né? Ainda dá tempo de você correr, mas hoje a gente tem festa de baiano, né? Sempre nessa primeira quinzena de julho a gente festeja os baianos, por isso que eu tô aqui, ó, com uma camiseta toda especial, né? Do nosso querido padrinho, o Padre Cício, né? Que é tão importante para todo esse psiquê e toda essa mística nordestina, né? É muito legal. Eu sou um apaixonado dessa teologia, desse entendimento, né? Eu gosto muito do catimbó, gosto muito da jurema, esses rituais que são bem nordestinos, né? Esses rituais da terra mesmo, é uma coisa que eu sempre gostei, que me chama muito a atenção, né? Esses dias eu fui numa casa do norte aqui em São Paulo e tem um lugar só de remédios, né? Remédio para refluxo, remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago e as garrafadas. Eu acho essa medicina maravilhosa e daí funciona, viu? E dá certo. Mas eu acho muito legal, né? A questão dos elementos da natureza, né? O sebo de carneiro, por exemplo. E eu já usei, viu, para dor e é bom mesmo. Mas enfim, toda essa temática que envolve o que nós chamamos de linha dos baianos tem tudo a ver com o mês de julho. E isso se dá porque no mês de julho foi o mês que a Volante matou Lampião. Então, se você não sabe, né, Lampião, que é o último dos cangaceiros, muita gente acha que ele foi o primeiro cangaceiro, na verdade ele foi o último, não o último a morrer, né? O último cangaceiro morreu em 2002, 2003, se eu não me engano. Ontem, tá? Eu já tava na Umbanda quando morreu a última cangaceira, se eu não me engano. E o cangaço é muito próximo de nós, né? Falando no sentido cronológico. Mas o Lampião, que é o último grande cangaceiro, ele morreu dia 28 de julho de 1938. Isso quer dizer que faz menos de 100 anos, né? Faz 90 anos, né? Mais ou menos, 80 e poucos anos ali que Lampião morreu. Então, a sua mística ainda, toda que envolve o cangaço, né? Agora, para quem está assistindo, eu vou confessar para vocês que eu estou viciado na novela Guerreiros do Sol, que tem lá no Globoplay, então é uma série muito boa. Para quem gosta dessa temática, ali explica algumas coisas, é lógico, dadas as suas proporções, tem toda uma romantização também do cangaço. E aí eu não tô aqui para ficar falando do cangaço, se Lampião era herói ou vilão, acho que cada um tem muitos entremeios que a gente precisa entender o porquê e como que as coisas eram feitas, enfim. Mas que o cangaço realmente existiu no Brasil, existiu. E o Lampião foi o último grande cangaceiro, apesar que Curisco ainda morreu um pouco antes, depois dele, mas foi o último grande chefe de bando que morreu em julho. Então por isso que a Umbanda acaba festejando e cultuando a linha de baianos dentro do culto umbandista por causa de Lampião. Então, resumindo, por isso que julho é o mês dos baianos, tá? A linha de baiano é uma linha, talvez uma das mais novas. Não a mais nova, porque nós temos outras linhas que são mais novas, mas uma das linhas mais novas que nós temos na nossa Umbanda. Ela não é cultuada no Brasil inteiro, tá? Ela é muito mais cultuada nesse eixo sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e depois no sul do país também. Lembrando que ela é muito mais cultuada aqui nessa região mesmo de São Paulo, é o estado que mais cultua a linha de baiano, o Rio de Janeiro mesmo quase não cultua a linha de baiano, apesar de que, teologicamente falando, e isso é uma questão bem contraditória, a linha de Zé Pilintra seria uma subvertente, né, uma subfalange da linha dos baianos, mas a verdade é que a linha dos baianos ela só vai surgir na Umbanda por volta
de 1950, 1960. Até mesmo porque, se a gente pensa, mas o Lampião morreu em 38, a Umbanda já tinha 30 anos, tá? Né? Se a gente falar que a Umbanda fundou em 1908. Mas a questão é, o Lampião, mesmo antes dele, já existia a linha de baianos. Não dentro da Umbanda como nós conhecemos. Porque a linha de baiano como nós conhecemos, ela veio surgir, como eu disse, pós anos 50. Vinda principalmente de sacerdotes, e um deles que a gente precisa destacar é o próprio Mate Silva, né, o fundador da Umbanda Esotérica, que era pernambucano de nascença, que trouxe toda a sua sua influência, tá, dos cultos de Catimbó Jurema. Não tem como a gente falar que na Umbanda o baiano não é o encantado do Catimbó, o mestre de Jurema, como nós chamamos, né? O mestre da Jurema, o mestre do Catimbó, o mestre das cidades encantadas, né? Do Juremá. Esses mestres na Umbanda vêm com a forma fluídica de baiano. Por isso que a gente precisa entender bem o baiano. Muita gente acha que baiano ele só nasceu no estado da Bahia, que não é uma verdade. Ou pior ainda, é aquele baiano que eu digo que ele é o cosplay do Mazzaropi, né? Fica com a barriga e fica, gente, falando assim, né? Usando muitas das vezes uma certa misoginia que nós temos enraizada aqui no sul e no sudeste, né, de que o baiano é preguiçoso, de que o nordestino ele é ignorante, de que o nordestino não tem cultura, e infelizmente a gente ainda vê em muitas casas isso, né, apregoado nessa linha, né, fazendo com que os baianos e as baianas que estão em terra fossem ignorantes e que não conseguissem ajudar ninguém. Isso é uma idiotice, isso é uma bobagem. Assim como todas as outras linhas, o baiano e a baiana tem muito poder e tem muita sabedoria, né? São grandes raizeiros, são homens e mulheres que sim, a sua maioria encarnaram no Nordeste do Brasil, e Nordeste a gente não está falando só da região Nordeste mesmo, mas do Norte, do próprio Centro-Oeste, né, de Minas Gerais, por exemplo, que é Sudeste, enfim, encarnaram nesses locais, mas sempre muito ligados à questão dos encantados de Jurema, que é aquele espírito que nunca morreu, aquele espírito que está ligado à natureza, que está ligado à ancestralidade, que está ligado àquele chão, àquela terra, né, aos fundamentos das árvores sagradas que tem no interior do Brasil, né? Vou chamar de interior para abarcar tudo isso, mas do interior do Brasil, as árvores, os mandacarus, né, os cactos, a magia, né, o sertão, ele tem uma magia. Muitos eram rezadores, né, que curavam picada de cobra na reza, que curavam uma série de coisas aonde o Estado não chegava, onde a medicina não chegava. Então, essas entidades, elas representam tudo isso. Eu sou apaixonado por elas. Se eu ficar falando, eu vou ficar falando horas aqui. O quanto eu amo essa linha, o quanto eu tenho fé, né, nessas linhas, ao baiano que eu trabalho, né, o seu Zé Faísca, que é um pernambucano de Caruaru, com muito orgulho que ele tem, né, e me ensina demais, um homem extremamente forte, né, com uma sagacidade que poucos, mas como ele mesmo disse, palpa toda a obra. É aquela entidade que faz desde descarrego, desobsessão e faz cura, né? Na nossa casa mesmo, a gente tem vários casos do Faísca ter curado as pessoas. Então, é sim uma entidade, é sim uma linha com muita força, com muita fé, que infelizmente vive às vezes de uma forma pejorativa, às vezes parece uma caricatura do nosso país, como se fosse um povo que vem só para dançar forró, e que não é realidade, né? Mas sim que tem uma força tremenda, que tem uma energia, que tem um axé maravilhoso, uma linha dos baianos formadas por cangaceiros, como a gente disse, pela linha da malandragem do seu Zé Pilintra, que são subfalanges, né? Mas nós também temos muitos ex-escravizados e filhos de aforreados, né, que viveram naquela região, que trazem toda a sua magia africana, a magia dos bantos principalmente, né? Aquela questão da magia dos ancestrais. Então nós vamos encontrando muito isso, a linha africana, né? Nós temos uma linha africana dentro da linha de baiano, como o próprio ponto canta, né? Bahia, oh África,
vem cá nos ajudar. Mas tem o povo catimbozeiro, o povo da Jurema, né, do tronco da Jurema, da árvore da Jurema, né, que faz o uso, né, não enterra, mas que tem como cultura o uso da Jurema e de tantas outras medicinas que são ligadas à floresta, mas também que são ligadas ao sertão. Então, são entidades maravilhosas, extremamente alegres, extremamente fortes. Eu acho que se fosse falar em uma palavra o que é o baiano, eu diria que é força, né? Força de vontade. Baiano não abandona nada, baiano é forte, é guerreiro, tá perto da gente, entende os nossos problemas e não abandona jamais. Então, eu prometo trazer para vocês durante aí os próximos dias, talvez uma pílula para falar só sobre o Lampião. O Lampião baixa na Umbanda, mas ele não era bandido, mas baixa na Umbanda. Como que isso funciona? Né? A mística em torno do Padre Cícero, né? Que também existe uma mística, Frei Damião e tantos, né? Santos que nós temos somente naquela região, como Nossa Senhora das Candeias, por exemplo, né? E tantos outros santos e santas, a própria Irmã Dulce, que era baiana, né? Que nós temos uma grande gama, porque assim, se falar de baiano a gente tem muita coisa para falar, mas principalmente que são festejados em julho, pela morte de Lampião, decidido no dia 28 de julho, mas que principalmente por esse povo tão forte, tão firme e tão maravilhoso e que a gente precisa tanto na nossa Umbanda, como entidades equilibradoras, fortes, que nos representam, que nos levam para o caminho do bem, da caridade, da paz, como a linha de José Pelinta, da abertura de caminho, mas principalmente da luta e do entendimento de que nós somos apenas mais uns a estar sob o sol a lutar. Então é isso que os baianos e as baianas representam. Festeje os baianos nesse mês de julho, acende sua vela amarela, o coco é a principal oferenda para eles, o coco seco, a água de coco, o coco verde. Faça suas oferendas para esse maravilhoso povo que com certeza a vida anda, que baiano representa tudo isso. Agora, se você quiser saber sobre tudo isso que eu falei e muito mais sobre os baianos, você tem que procurar um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.